Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração linda, como sempre, com dicas muito importantes, né? São dicas simples, mas que fazem toda a diferença no resultado final do seu bolo, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu comentário, me fala de onde você está me assistindo, né? E você que ainda não é membro do canal, seja membro do canal, nos dá essa força aí, né? E você terá aí suas respostas respondidas com mais rapidez e também inúmeras outras possibilidades, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Primeiramente, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de trazer esse vídeo para vocês, trazer esse conhecimento para vocês. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Nós vamos começar a nossa aulinha, vai ser uma aulinha aí ao vivo entre aspas, né? Nós vamos fazer aqui passo a passo desse bolo, para que vocês possam ver essa decoração linda e fofa, tá bom? Então vamos começar. Vou pegar aqui meu bolinho. Esse meu bolo aqui tem 18 centímetros de diâmetro, né? E a gente faz nosso bolinho sempre com 10 centímetros de altura, tá bom? Pode passar um pouquinho, mas a média realmente é 10 centímetros de altura. Nós vamos tirar aqui o nosso plásticozinho. Como eu sempre digo, mas gosto de sempre estar reafirmando algumas informações, né? Reafirmando e também falando novamente algumas informações, porque tem pessoas que vão nos seguindo, né? Por exemplo, começam a seguir hoje, outros começam amanhã, então é importante, às vezes ela não vê os vídeos anteriores, então começa a ver a partir desse. Então, a gente fala as mesmas informações, muitas vezes nos vídeos, né? O que é importante. Esse saquinho aqui, gente, é muito importante que você tenha essa consciência desse saquinho, que é um saquinho que é daqueles de feira, né? Vai pegar legumes no mercado, a gente compra o rolinho, deixei o meu aqui, a gente compra o rolinho e usa. Por que eu não utilizo plástico filme, plásticos mais fininhos? Porque costuma, às vezes, entrar, né, um pedacinho de plástico para dentro do bolo. Então, ou seja, se esse plástico for muito fraco, ele vai arrebentar e vai ficar dentro do bolo. Então, o ideal é que seja um plástico bem firme para que você puxe com tranquilidade e ele venha com certeza, né? Então, o que a gente vai fazer agora a nossa pré-camada, tá? Onde eu vou tampar todos os buraquinhos, porque é extremamente importante para evitar que possa dar algumas bolhas no bolo. Porque a bolha é o seguinte, ela vai te mostrar que deu, né? O bolo vai aparentar as bolhas depois da decoração toda feitinha e bonitinha. Então, ou seja, se você deixar, né, para tomar esse cuidado, depois que você terminou, né, que na verdade não tem muito jeito, né, tem que só corrigir o erro, mas existe essa questão das bolhas e que pode estragar, né, a sua decoração. Então a gente passa em todo o bolo, né, tampando todos os buraquinhos. É importante, tem que tampar. A gente chama de pré-camada. Uma camadinha fina de chantilly, mas eu tenho que cobrir todo da lateral do meu bolo. Não se preocupar com a parte de cima, porque ela é plana, né? Ela não tem, né, imperfeições. Então não tem todo esse problema. Agora, a lateral a gente precisa arrumar tudinho, corrigir, porque às vezes fica um espacinho um pouquinho com mais, um pouquinho com menos chantilly, né? Então a gente... chantilly não, de recheio, de massa, enfim. Então a gente aproveita esse momento aqui para dar uma consertada também, né? Se tiver alguma imperfeição na estrutura do bolo. Então, ó, passei em todo o meu bolo e a principal, uma dos locais principais que você precisa passar com certeza, né? É entre o bolo e a bandeja, né? A junção dos dois ali. Porque se ficar um buraquinho ali, você não passar o chantilly, não cobrir esse buraquinho, vai ficar ar. E quando você, né, terminar a sua decoração, esse ar tende a sair, né? Querer sair. Então vai dar bolha, né? Então ali só vai ter a possibilidade de você estourar essa bolinha com um palitinho de dente e tampar com alguma coisa. Porque senão vai acontecer, não tem jeito, tá? Então eu vou pegar aqui minha manga de confeitar pra gente começar a confeitar. Antes de a gente passar a lateral, né, a quantidade de chantilly na lateral, a camada principal, no caso, né, a gente vai fazer aqui em cima. Eu sempre faço a base do meu bolo, pode ser feito com a própria manga de confeitar, depois que eu fizer a lateral, vir pra cima, como é normal de ser feito, né, mas eu gosto de fazer com essa aqui, com a espátula, né, porque eu acho que fica mais fininho, tá, eu acho mais bonitinho, fininho, até mesmo porque não vai uma quantidade muito grande de chantilly, tem gente que não gosta. Tirar um pedacinho de migalhinha aqui. Outra questão também, né, de você fazer a pré-camada é também de você segurar nessas migalhinhas, né, da massa que solta, e isso atrapalha na decoração. Então, por isso que a pré-camada é muito importante, tá? É necessária. Eu digo que é tão necessária quanto a camada principal. Então, só terminei aqui em cima e vamos agora para a lateral.
minha manga de confeitar. Eu estou utilizando aqui o bico perlê, né? Perlê, que é esses redondinhos assim, ó. Pode utilizar sem o bico perlê? Pode. Mas como eu reutilizo a minha manga de confeitar, eu corto ela. Então, muitas vezes o corte fica muito grande. Então, eu ponho o bico de confeitar para dar uma diminuída no corte, tá? No buraco, vamos colocar assim. E agora vamos... Sempre importante que você coloque o seu bico de confeitar bem na bordinha, tá? Do seu bolo, tá? Na junção do seu bolo aqui, com a bandeja, para evitar que venha ficar ar também, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês bem pertinho, ó. Tá vendo? Eu vou posicionar o meu bico aqui, ó. E vou pressionar, ó. E vou pressionando com a mão firme, para não ficar espacinho, né? E também conter, né, o ar ali, ficar um pouquinho de ar nesse espacinho e também da bolha, tá? Então, o risco é o mesmo. Da mesma forma, a gente vai fazendo até cobrir toda a lateral do nosso bolo. Lembrando que tem que ser firme, ó, mão firme, né? Para que você evite o ar, né? As bolhas, né? Então, ó, até completar toda a lateral do bolo. A gente vai preenchendo, ó, até completar tudo. E agora vamos colocar mais aqui para fechar, né, a lateral do nosso bolo. A gente vai concluir aqui. Eu peço desculpa pelos barulhinhos aí, ruídos, né, porque infelizmente hoje a rua tá movimentada, né? Então é barulho de tudo, é de cachorro, é de máquina, é de som, enfim, né? Infelizmente. Então vamos lá para a nossa espátula agora. Nossa espátula, vamos colocar ela assim. Porém, nós vamos dar uma leve inclinada, ó. Porque eu quero somente que essa ponta encoste no bolo. Eu não quero que essa lateral toda aqui venha raspar no manejo, porque a ideia não é essa. Então, ó, colocamos aqui, ó, deixa eu ficar pertinho de vocês aqui. Ó, 4 dedos aqui atrás, o dedão aqui na frente, tá? Então a gente coloca aqui, dá a inclinada, que eu falei pra vocês, ó, encosta no bolo. E você vai olhar somente pro encaixe, né, no encontro do bolo com a espátula. Mantenha a espátula firme, reta. Por que tem que ser feito dessa forma? Porque se você olhar só pro bolo ou só pra espátula, vai ficar torto, tá? É importante que você faça dessa forma. Você foque, né, entre o bolo e a espátula, essa junção do bolo e a espátula. Então vamos aqui agregar um pouquinho mais de chantilly, né, para tampar essas partes que ficou sem chantilly. E depois que você agrega, dá uma passada com a espátula para dar uma ajudadinha na hora que for com a outra espátula, tá? Então aqui, vou passar novamente a espátula. Ó, mesma situação que eu falei para vocês. Estou olhando, né, na junção do bolo com a espátula. Não estou olhando só para ela e nem muito só para o bolo. Estou olhando para a junção dos dois, tá? Nós vamos limpar aqui. E agora aqui eu vou tirar o excesso, o que subiu, né? A gente vê que subiu. Então aqui não importa muito a espátula, né? Eu só vou limpando aqui na própria espátula, ó. Tá vendo? Vou tirando aí só para tirar o excesso. Agora, quando for fazer o acabamento dessa quina aqui, aí a gente precisa se preocupar, né, em fazer o acabamento mais limpo, né, e limpando a espátula. Eu vou mostrar pra vocês, e limpando a espátula. E eu falo uma coisa pra vocês, uma dica muito importante, o seu chantilly. O seu chantilly tem que ser de uma marca boa, tem que ser de uma qualidade muito boa. Por quê? Tem chantilly no mercado aí, nos mercados, né, que tem uma textura muito ruim, muito mole. Então, se for um chantilly que tem uma textura muito mole, não vai chegar nesse resultado. Eu falo pra vocês porque eu já passei por isso no começo aqui. Eu usava uma certa marca e que infelizmente é muito mole. Então, meu Deus, era horrível, não dava pra fazer isso, não conseguia fazer quina no bolo, não conseguia fazer fala, gente, o bolo, né, espatulado, porque é muito mole. Então você precisa utilizar uma marca que seja muito boa, tá? Uma marca que tenha uma textura. E não quer dizer que seja preço, tá? O mais caro é melhor. Pelo contrário, porque eu já usei muitos caros aí que pra ver se era realmente isso e não foi. Então assim, tinha muito nome, né, de que era super, né, mas na realidade não era.
Então, assim, não é pelo preço, mas você tem que experimentar as marcas, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer chantilly, né? A bater chantilly, que eu dou algumas dicas muito importantes, tá bom? Eu só vou concluir aqui meu espatulado, deixa eu dar uma chegadinha pra trás, que a minha mesinha é bem deficiente aqui. Ela acaba sendo um pouco mais tortinha para um lado, acaba me atrapalhando na hora de espatular. Por isso que você precisa se preocupar com a base onde você vai estar colocando o seu bolo, tá? Só vou acrescentar mais um pouquinho de chantilly aqui na lateral, porque ficou um pouquinho menos para baixo aqui, né? Por isso, uma dica importante também, quando você estiver passando, espatulando o seu bolo, ao você estar sempre olhando, né, para essa junção do bolo com a espátula, se houver um vão, né, você está vendo do outro lado, quer dizer que aquele ladinho ali, o chantilly tem menos, né? Então já é uma dica aí para te ajudar a fazer um espatulado perfeito, tá? Então você precisa ver todo, quer dizer, você precisa ver, não pode ver o outro lado, né? Tá tudo coberto. Essa junção da espátula com o bolo. Então, ó, estamos quase concluído o nosso espatulado. Vamos aqui. Eu aqui, gente, eu vou fazer uma quina imperfeita. Então, ou seja, eu não vou arrumar a quina. Então ela vai ficar meio assim desconcertadinha, mas a ideia é essa mesmo, tá? Então eu só vou dar uma ajeitadinha mais aqui. Pra a gente concluir o espatulado. Os lugarzinhos que faltam. E espatulado é o seguinte, é paciência, é prática, com o tempo que você vai fazendo, você percebe que você já tá craque. Outra dica que eu vou dar pra vocês, o que tá acontecendo aqui comigo, ó. Percebam que eu dei umas fincadinhas aqui, porque não é que deu uma bolha, mas é porque tem um pouquinho de ar ali, então dá como se fosse uma barriguinha. Então eu vou meio que estourando, né, essas barriguinhas. Eu vou olhando quando eu vou espatular, eu percebo essa barriguinha. Só passar a espátula novamente, vou dar mais uma arrumadinha aqui e vou espatular novamente. Aqui pra gente poder concluir a lateral, tá? Então, ó, a ideia aqui do espatulado eu já terminei, tá? Já terminei o espatulado, tá perfeito. Percebam que o bolo está reto, não está assim, né? E nem assim, mas a maioria das vezes fica assim, né? A maioria dos erros são isso. O bolo fica como se fosse um triângulo, né? E o bolo tem que ficar retinho, tá bom? Então aqui eu só vou limpar aqui a minha bandeja, né? Aqui eu faço como se fosse um triângulozinho, ó, com papel e venho limpando, tá? Eu vou concluir aqui, como agora eu vou concluir com o meu pincelzinho, fazer um detalhezinho que eu sempre faço, tá? Só coloco o pincel aqui em cima e eu vou, só seguro o pincel, né? E vou terminar, e vou concluir o espatulado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro detalhe que vai ser também um topper, tá?